Sim, Essas gravações ficam para sempre ou ela tem um tempo determinado para no sumir lá no Canva? No Teams, até onde eu sei, elas vão ficando enquanto a equipe existir, Ah, sim. certo? Mas de todo jeito eu estou deixando o link deles aí. Eu vou compartilhar as aulas que efetivamente interessam para a gente no YouTube. Ah, bacana. Inclusive eu tô gravando essa aula aqui pelo Teams e estou gravando também para um outro software para justamente ficar um arquivo menor e a gente conseguir colocar ela no YouTube, certo? Porque Bacana. no caso do Teams ele acaba transmitindo em 4.000 e não sei quantos kilobits, não sei o que, kilopixels ou qualquer coisa assim. Então fica um vídeo muito grande, né? Fica alguns gigas. Enquanto no OBS Studio, né, eu consigo fazer um arquivo menor com a qualidade em E, mas fica um arquivo menor e eu consigo colocar lá no YouTube e é mais fácil para a pessoa que quiser baixar, por exemplo, consegue ter alguns softwares que dá para usar para baixar dele. Por exemplo, acho que é deixa eu ver qual que tá lá, o 4K Video Downloader. Vocês conseguem baixar do, do YouTube com ele, por exemplo. Mas tem outros, tá? Esse aí é só um dos possíveis, tá? Beleza, obrigada. Não é por nada. Mais alguma coisa, gente? Então, ok. Bom, já estamos gravando. Então vamos começar a aulinha de hoje vendo a parte de lá das revisões da termodinâmica. E introdução. A gente já falou um bocado sobre esses conceitos introdutórios, né? A gente chegou até a gente estava começando a falar sobre equilíbrio, mas se vocês quiserem que a gente dê uma retornadinha, a gente consegue também, tá? Mais rapidinho, mas a gente volta aqui, fala de algum tipo de termo que vocês tenham algum tipo de dúvida, tá? Então, nós falamos de sistema, né? Que é um objeto de estudo, só não pode ter fluxo de massa, mas calor e energia pode ter. A gente falou de vizinhança, que é tudo que está envolvendo o nosso sistema, o nosso objeto de estudo, tá? E eles são separados pela fronteira, e a fronteira pode ser fixa ou pode ser móvel, né? No caso de um êmbolo, por exemplo, a gente tem uma fronteira que ela é móvel, então isso permite, né, que ocorra, né, a transferência de trabalho entre sistema e vizinhança. No caso de um sistema de parede rígida, né, não pode ter fluxo de trabalho, apenas fluxo de calor. No caso de um sistema aberto de volume de controle, além da possibilidade de ter transferência de calor e trabalho, a gente também pode ter a transferência de energia na forma de fluxo de massa, entrando e saindo com energias distintas, certo? A gente falou sobre as propriedades, que são basicamente características macroscópicas, né, como a massa, energia, volume, etc. E elas podem variar ao longo do tempo, mas ela não depende de um histórico, né? A propriedade, ela não, uma vez que ele chegou nela, o sistema por algum processo saiu dela, por outro tipo de processo ele pode retornar nesse mesmo estado, certo? Porque as propriedades que definem o estado, elas basicamente podem ser alteradas de forma a você chegar no estado objetivo, que pode ser um, dois estados anteriores, por exemplo, ou então você chegar no estado que você quer para um determinado produto, de repente. O objetivo de uma determinada máquina, por exemplo, é pegar uma determinada massa e aquecer. Então, na hora que ela pega de uma temperatura menor e aquece, já sai no estado objetivo para aquele equipamento e dali segue, certo? Então, propriedade, basicamente, né, uma característica mais macroscópica do sistema que a gente mede e no caso do Estado, a gente tem um conjunto de propriedades que vão acabar definindo. E essas propriedades elas são interligadas entre si e interligadas entre si dentro do mesmo estado, e para definir o estado a gente precisa de pelo menos duas propriedades independentes, como temperatura e pressão, ou temperatura e entropia, por exemplo, para poder chegar num estado desde que esteja uma substância simples, né, em uma fase única, o sólido, o líquido, o gasoso. No caso de eu ter em uma determinada região onde eu tenho uma mistura de fases,
aí eu vou precisar de mais uma propriedade para poder definir, vou precisar de 3 propriedades para poder definir o estado, certo? É o exemplo do título, né? Ou então você tem uma entropia específica, uma coisa assim, para a gente poder chegar. A gente falou também sobre os processos, que são basicamente etapas de transformação. Ou seja, a substância está em determinada condição e quando sofre uma expansão, uma compressão, um aquecimento, um resfriamento, o que quer que seja que esteja acontecendo, ela muda de um determinado padrão de condições e vai para outro. Então, as propriedades mudando, a gente sai de um estado e vai para um outro estado, certo? No caso nosso, que é o estado estacionário, ele como é que fala? Ele ocorre se nenhuma das propriedades do sistema varia com o tempo, mas ele pode variar com a posição, como a gente disse. No caso de eu ter um meio que é estratificado, a gente pode ter diferentes propriedades, né, ao longo de uma determinada dimensão do corpo, certo? Eu dei o exemplo na aula passada, por exemplo, da água dentro como é que fala? Do reservatório de aquecimento, reservatório de aquecimento, reservatório de sistema de aquecimento de água, por exemplo, solar, que na parte de baixo, né, a temperatura é mais baixa que na parte de cima. Tanto que a entrada da água fria que vem da caixa de água, ela é por baixo e na saída, que é a parte superior, a tomada de água ela já vai ficar praticamente o mesmo nível da entrada da água que está vindo dos coletores. Então ela fica estratificada, fica mais frio no fundo, mais quente em cima. Isso isso ocorre em função justamente de partículas maiores do fluido, no caso água, né, ocuparem um espaço maior e como ele está como é que fala? Em um meio como é que fala? Que é afetado pelo efeito da gravidade, daí as partículas mais densas, ou seja, que ocupam menor volume e têm o mesmo peso, elas vão ser atraídas para baixo, enquanto as partículas que têm um volume maior e maior temperatura, maior volume e menos densidade, né? Em função delas ocuparem um maior volume, o empuxo sobre elas é um pouquinho maior do que as outras. Como o peso é o mesmo, existe uma tendência delas se posicionarem na parte superior em função do aparecimento de correntes de convecção. Tá? Ou seja, movimentação em função de gradiente de densidade em um meio onde se está presente um campo gravitacional. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. O que foi? Bom dia, Bruno. Tá bom, bom dia, Bruno. No caso, a gente tem os ciclos termodinâmicos também, tá? No caso dos ciclos, basicamente o que a gente tem é que um determinado fluido de trabalho, ele percorre um circuito, ou seja, várias equipamentos onde em cada um deles está ocorrendo um ou mais processos, e na hora que ocorrem essas mudanças, quando ele completa o ciclo, ele retorna, né, como é que fala? No estado inicial. Então, ele percorre um ciclo onde as propriedades vão modificando, então permite que o fluido produza trabalho, receba calor, rejeite calor, e conforme isso vai acontecendo, né, por um ciclo desse exemplo aqui, onde a gente tem uma máquina térmica, a gente espera que que o trabalho líquido do ciclo seja positivo, então a máquina extrai calor da fonte quente, produz uma parte de trabalho, rejeita o restante do calor da fonte fria, e para isso a gente precisa de um equipamento, né, para fazer a movimentação do fluido, no caso a bomba. Então ela demanda, né, a entrada de trabalho da vizinhança. Certo? E tem várias outras máquinas, né, refrigeradores, outras coisas assim, que são ciclos também, mas o objetivo deles é outro, que não só produzir trabalho ou potência. Certo? Quantas propriedades a gente difere delas em propriedades extensivas e intensivas? Basicamente, as extensivas elas dependem, né, de um somatório das propriedades intensivas de todo o corpo, certo? Então, basicamente, elas acabam dependendo da massa como um todo que o corpo tem, certo? Enquanto as propriedades intensivas elas já não têm esse caráter aditivo,
Ou seja, elas são propriedades que são independentes de qualquer dimensão, especificamente da massa, a se saber, né? E aí a gente tem um monte de propriedades que não tem essa dependência, né? Velocidade, volume específico, a pressão, temperatura, a entalpia específica, entropia específica, tudo bem? E todas essas propriedades, elas podem ser, no caso das intensivas, elas podem ser função da posição e do tempo, enquanto as propriedades extensivas, elas só variam com o tempo, que no caso do efeito da posição, ele já está sendo somado quando a gente é, pega as propriedades de todo o corpo e soma tudo. Né? Certo? Já o termo fase, ele está se referindo a um tipo de matéria homogênea e na sua composição química e na sua estrutura física. Então, se tiver um pedaço de metal onde toda a microestrutura dele tem uma mesma composição, um corpo, um cúbico de corpo centrado, ou um hexagonal cúbico, ou qualquer que seja, né? Se toda a estrutura física é uma só, ela pode descrever uma fase de um material, certo? Porque eu posso ter um material que é sólido, certo? Mas tendo diferentes organizações físicas, aí eu vou ter mais de uma fase, certo? Isso é bastante comum conforme você faz conforme você trabalha materiais metálicos, como por exemplo ferro, que aí você pode ter durante o processo de resfriamento dele, que vem da obtenção, você formar ferro com diferentes estruturas. Vai ter ferro alfa, austenita, em maior ou menor grau, em função da liga, né, e da velocidade de resfriamento. Certo? Para substâncias simples, como a água, por exemplo, a única. Como é que fala? A gente consegue separar as fases de maneira mais simples, como líquida, sólida, gasosa, etc. Ou então uma mistura das duas, né? Se a gente tiver uma região de saturação e essa, como é que fala? A gente pode ter diferenciação das fases, né? Se a gente tiver algum tipo de heterogeneidade, em questão de, vou dizer, de ter mais algum contaminante junto, né? Por exemplo, algum gás, ele tende a se concentrar, no caso da água, né? Se tiver uma região mais fria enquanto líquida. Se tiver como é que fala? Se a temperatura ficar muito alta, a tendência é que esse gás saia da fase líquida da água e vá para, como é que fala? Vou ocupar a fase gasosa, ou seja, um vapor de água junto, coisa do tipo. Mas aí já estamos misturando como é que fala? Duas substâncias, então já começa a criar algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, questão do comportamento, tá? Então, para substâncias puras, ou seja, que a composição química dela é uniforme e não varia, a gente pode ter esse efeito de mais de uma fase, certo? E essas fases podem coexistir, né? Sendo duas ou até três, né? A gente tem um ponto tríplice da água, que é a 0 graus e a 1 atm, por exemplo, que a gente tem a convivência, ou pode ter a convivência das três fases simultaneamente, sólido, líquido e gasoso. Tanto que é um dos pontos que a gente usa justamente para poder iniciar, como é que fala, ou ter como referência para um monte de modelos, certo? E quando a gente chega no finalzinho que foi a aula passada, que é essa parte de equilíbrio, o equilíbrio para termodinâmica não é só um equilíbrio de forças, certo? Mas ele também está relacionado a equilíbrio de temperatura, concentração química, também equilíbrio de pressão, também, querendo ou não, é um equilíbrio de forças, tá? Mas esse equilíbrio é entre o sistema que a gente está avaliando, né, e o meio. Uma maneira da gente verificar se o sistema está em equilíbrio ou não é pegar esse sistema, isolar ele da vizinhança e ver se vai ocorrer alguma mudança nas propriedades do sistema. Se a mudança não ocorrer, a gente conclui que esse sistema estava em equilíbrio quando ele foi isolado. Tá? Agora, quando a gente tem um determinado processo, o que ocorre é que, para a gente modelar o processo ocorrendo, a gente tem que pensar que o processo em si ele pode ocorrer mais rapidamente ou mais lentamente. E as mudanças nas propriedades que vão ocorrendo para os processos depende muito do caminho que o processo está seguindo. Então, o que ocorre é que,
em função do processo que está ocorrendo, a gente pode ter propriedades diferentes ao longo do processo, mesmo que entre o início, a gente teria o estado anterior ao final, que o estado que a gente vai ter como objetivo, né, sejam os mesmos para diferentes caminhos. Então, por exemplo, a expansão de um pistão, ela pode realizar mais ou menos trabalho, chegando nos mesmos limites, tá? Mas a maneira como ocorre essa expansão, ela pode ser um politrópico e o grau dele, ou o N dele, né, pode ser diferente, de acordo com a velocidade de expansão que vai ter, certo? E esses efeitos intermediários dos sistemas, né, às vezes, né, atrapalha a gente de avaliar tudo que está ocorrendo. Então, a gente, às vezes, se o processo ele não ocorrer de maneira controlada, às vezes a gente pode perder alguma informação, né? Quanto calor foi dissipado, quanto trabalho foi realizado entre o sistema e a vizinhança dele. Então, quando a gente vai modelar um determinado problema, é interessante que a gente, como é que fala? Dentro de um determinado processo, a gente instrumente ele para poder acompanhar os passos dele. Que aí a gente consegue estabelecer, né, uma curva, por exemplo, de pressão por volume, e aí a gente consegue estabelecer, né, que tipo de processo que foi, certo? Porque entre um estado e outro, para diferentes caminhos, a gente vai ter vários que a gente chama de estados de não equilíbrio entre um e outro, onde que vão ser diferentes de um processo para outro. Então, esses estados em quase equilíbrio ou quase estático, como são descritos na termodinâmica, eles basicamente querem, como é que fala? Querem descrever um processo como se ocorresse uma pequena mudança, as partículas que compõem aquele sistema nosso tivessem tempo suficiente para se acomodar para depois ocorrer um outro pedaço do processo, certo? E aí o desvio, né, entre o equilíbrio termodinâmico que a gente vai ter entre cada uma das etapas desse processo é um desequilíbrio infinitesimal. Então, uma maneira, na verdade, da gente trabalhar de maneira conservativa para um determinado fenômeno, só que isso implica também em que o nosso modelo ele fica com algum tipo de erro, certo? Na modelagem, justamente porque os processos, principalmente os espontâneos, eles não ocorrem dessa maneira infinitesimal. Eles vão ocorrendo com diferenças reais e não diferenças infinitesimais, certo? Então são processos mais bruscos, daí eles acabam escapando um pouco do que a gente consegue prever com as equações que normalmente usa para os processos na termodinâmica, certo? Então, conforme diz aqui embaixo, né, esses processos que a gente descreve nessas condições de quase equilíbrio, né, eles são uma boa aproximação, mas eles não ocorrem. Eles são aproximações que a gente usa para fazer o modelo ficar mais simples, tá? Nas propriedades que a gente vai trabalhar, a primeira delas é a massa específica ou a densidade, onde basicamente a gente pega a massa e divide pelo volume que o corpo está ocupando, ou as partículas que ele está ocupando. A gente tem também o volume específico, que é o inverso da densidade, ou massa específica, tá? Onde a gente pega o volume e divide pela massa, certo? A gente tem também, como propriedade, também o número de mols de uma determinada substância, onde basicamente a gente pega a massa desse corpo, né, e divide pela massa molar, que é esse símbolozinho M maiúsculo aqui para a gente, que é basicamente a massa molecular de uma determinada substância. Então, no caso da água, que tem o oxigênio, que é massa 16, e o hidrogênio, que tem massa 1, basicamente, então a molécula tem massa 18. Então, se a gente pegasse, né, 1 kg de água e dividisse pela massa molar, que seria 18, a gente chegaria no número de mols que teria lá naquele litro, aquele quilo de água. Certo? Dúvidas até o momento? Acho que não. Certo? Ainda na revisão para a gente falar sobre as escalas de temperatura. E a temperatura,
mais especificamente para a gente, ela é uma medida da agitação média das partículas, ou seja, quando a gente tem partículas que estão mais agitadas, elas têm mais energia cinética e essa quantidade a mais de energia cinética, ela se configura para o fluido, né, com uma partícula que vai ter muita velocidade e vai acabar criando um monte de choques com outras partículas. Então, se eu tenho um fluido aqui que ele está com alguma movimentação e eu vou aumentando a temperatura, a velocidade de cada uma das partículas não necessariamente tem que mudar, mas da maioria delas vai acabar aumentando, de tal forma que a gente vai ter um número muito maior de colisões, o que ajuda, por exemplo, no transporte de calor, por exemplo, em fluidos gasosos, e também na transferência, né, de energia entre uma partícula e outra. Porque já que a gente tem um número maior de choques, é só quando esses choques ocorrem que efetivamente a gente vai ter uma transferência de calor em gases. Deixa eu pegar aqui as perguntas, tranquilo até agora. Deixa aqui que eu vou acompanhando fora da tela as mensagens de vocês, tá? E para as escalas de temperatura que a gente utiliza, basicamente a gente utiliza aqui a escala Celsius ou Kelvin, aqui no Brasil em majoritário, mas muita coisa que a gente importa, né, de equipamentos, etc., vem com temperatura em Fahrenheit, certo? E praticamente nada em Rankine, é uma outra escala de temperatura. A diferença de um e outro basicamente depende, né, do número de divisões que a escala vai ter, para diferentes intervalos de temperatura, certo? E também depende de qual que é a referência de cada um deles. Né? No caso da escala Celsius, a gente utiliza o ponto tríplice da água, que é 0 graus ao nível do mar, né? Para definir qual seria a referência, o 0 grau dela, enquanto o ponto de ebulição, para a mesma pressão, né, a pressão atmosférica, ele toma isso como sendo a graduação de 100. Então, entre a água como gelo e a água fervente, né, a gente tem lá 100 divisões. Tá? No caso da escala Kelvin, o que muda é basicamente o ponto de referência. Ele coloca esse ponto de referência justamente onde você não tem, como é que fala? Onde qualquer, como é que fala? Uma quantidade limitada de substância, onde praticamente não teria mais movimentação ou não ocuparia mais nenhum volume, independente do nível de temperatura que se trabalha. Então, como é que fala? Independente da quantidade de massa e número de moléculas que a gente tivesse. Então, ele acha essa escala Kelvin para um zero absoluto, onde a gente teria o zero Kelvin, certo? Enquanto o ponto tríplice da água, ele já vai estar em 273,16 Kelvin, que a gente sempre, praticamente sempre em todas as contas expressa, 16, certo? Enquanto o ponto de ebulição da água, né, na escala Kelvin, a gente teria entre 373,16, ou seja, ele tem o mesmo número de divisões entre água no ponto tríplice e água no ponto de ebulição, certo? Só que ela começa num nível de referência diferente, né? Num nível de referência que depende, na verdade, de experimento, onde você pega uma determinada molécula de gás e vai extraindo energia dela, ou diminuindo a temperatura, até que o volume vai tendendo a zero. Daí, para diferentes substâncias, né, se vê que tem um ponto de referência que vai ser esse zero Kelvin para a gente. Tá? Agora, as outras escalas, como a escala Rankine, ela tem a mesma referência da escala Kelvin, só que ao invés de ter 100 divisões entre o ponto tríplice e o ponto de ebulição, ela tem 180 divisões. Ou seja, a gente, para fazer uma transformada ou sair de uma escala para outra, a gente basicamente multiplica por 1,8 a temperatura em Kelvin para chegar na Rankine.
enquanto na Fahrenheit a gente tem essa mesma proporção da escala Rankine, ou seja, são 180 divisões entre o ponto tríplice da água e o ponto de ebulição, só que a referência dele está em 459,67 graus Rankine, o que dá mais ou menos em torno de menos 22 graus Celsius, uma coisa assim, tá? Porque quando o Rankine está fazendo os experimentos dele, né, ele registrou a referência dele na menor temperatura que ele conseguiu medir, né, durante um dia muito frio de inverno lá na Rússia. Certo? Então ele adotou esse dia muito frio, né, de menos 22 graus mais ou menos, aliás, menos 32, tá? Perdão. Para justamente servir como referência. Então, para a gente poder comparar uma escala com outra, o que a gente basicamente faz é pegar, né, de onde cada um delas está começando, a referência de um com o outro, certo? E para dois pontos, né, a gente cria, né, a gente cria uma semelhança para poder chegar nas relações entre uma escala de temperaturas e outra, né? No caso da escala em graus Celsius, onde os 0 graus dela, que seria a mesma coisa dos 273,16 Kelvin, né? Ou os 471,68 Rankine, ou mesmo os 32,02 Fahrenheit, eu coloco isso aqui, ó, na base das duas escalas ou dos dois triângulos que a gente teria aqui para fazer semelhança. E o topo deles eu pegaria os 100 graus, que daria em Kelvin os 373,16, ou em Rankine 671,69, ou em Fahrenheit os 212,02. E uma vez que eu coloco eles nesses patamares, eu vou fazer basicamente uma regrinha de 3. Se eu quiser saber qual que é a temperatura em graus, se eu tiver uma temperatura em graus Celsius, quiser fazer a relação dela em Fahrenheit, eu basicamente pego, né, é, esta temperatura com essa daqui, como se a gente tivesse um triângulo menor, e depois eu pego a diferença dessa temperatura para essa, como se fosse um triângulo maior. Oh, com licença, viu, gente? Minha filhinha entrou aqui. Papai tá dando aula. Abraça um pouquinho. Papai precisa que você fique lá com o mundo, tá? Vai lá, papai. Vamos pegar uma balinha. Deixa eu trancar aqui que já resolve. Tá? Esqueci. Então, isso aí. Então, voltando, né? Então, o que a gente faz basicamente é criar retângulos, né? Então, ou imaginar triângulos aqui. Teria um triângulo pequenininho aqui e um triângulo grande. E a semelhança entre esses retângulos aqui, ó, e os desses intervalo aqui forneceriam para a gente. Então, a gente pega dessa temperatura em graus Celsius menos essa aqui da referência e depois pega a maior da escala para a menor. Então, a gente pega um menos o outro sobre a diferença total, que seria esse lado aqui do triângulo, e depois faz a mesma coisa, né, para a segunda escala. Pega o valor da temperatura menos da referência e pega esse último extremo aqui com esse último final. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa igualdade, que é uma relação de semelhança de triângulos, tá? Tio Tales, grego, sei lá, menos 260 anos de Cristo, né, já inventou esse trem aqui pra gente. Certo? E aí o que a gente faz? Isolando, né, pegando esses 212 menos 32 vai dar uns 180, esse aqui vai dar 100 graus, aí na hora que a gente pega um e divide pelo outro vai dar esse 1,8, vezes a temperatura em graus Celsius, que vai passar multiplicando para cá, etc. E esses mais 32 é desse valor que acaba vindo para o lado de cá. Para a gente transformar, né, a temperatura de um valor em graus Celsius para Fahrenheit, ou se a gente fizesse ao contrário, né, pegasse tivesse um Fahrenheit conhecido e quisesse chegar a alguma coisa em graus Celsius, a gente basicamente somaria 32 e dividiria por 1,8 para a gente poder chegar no valor correto. Tudo bem, gente? Uma dúvida? Essas escalas de temperatura? Todo mundo adora quando a criança entra, né? Então vamos lá.
na revisão para a gente do que é trabalho, né, e energia. Tá? Vou começar trabalhando a parte da energia cinética. Então, se a gente, por exemplo, tem um pequeno corpinho, certo? Ele está descrevendo, né, uma certa trajetória, certo? Ele tem uma certa velocidade aqui, que a gente não sabe qual é, uma velocidade genérica, certo? E o que vai acontecer aqui? Vai estar atuando sobre esse corpo essa força F aqui, certo? Que ela vai ser decomposta em duas componentes, né? Uma componente que é uma força normal, aqui, ou seja, há um centro de curva que vai descrever uma trajetória desse tipo, e uma força aqui, ó, que a gente está chamando de força tangente, certo? Que ela estaria na mesma direção da trajetória. Então, o efeito dessa força tangente é basicamente acelerar essa partícula, ou seja, aumentar a velocidade dela. Enquanto da força normal, o objetivo dela é mudar a direção com que o corpo está se movimentando. Certo? Então, o que acontece? Se o corpo está numa determinada posição inicial, que é um S1 qualquer, e ele foi até uma outra posição, que é um S2, ao longo de um determinado tempo, o que aconteceu é que a velocidade no corpo no instante inicial era um V1 e ele chegou até uma velocidade V2. Se a gente pega a lei do Titio Newton, lembra dele? Titio Newton. Então, bora. Ele faria o quê? Que a força resultante sobre o corpo é basicamente a massa vezes a aceleração, ou seja, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Se a gente pega essa taxa de variação de velocidade e escreve ela como sendo uma taxa de variação da velocidade em função da posição e uma derivada da posição em relação ao, ao tempo, a gente consegue pegar essa taxa de variação da velocidade em função da posição como sendo a própria, como é que fala? Esse termo aqui da variação da posição em relação ao tempo, como sendo a própria velocidade, e esse termo aqui da variação da velocidade em relação à posição, a gente pode utilizar ela dentro de um outro aspecto. Eu posso passar esse termo aqui da variação da posição para o outro lado da equação, para a gente poder fazer uma integral ao longo daquele trajetória que foi descrita, ou seja, entre um S1 e S2, que são as duas posições, e esse outro lado aqui eu vou integrar com, como é que fala? O efeito da massa vezes velocidade, né? Vezes o elemento diferencial de velocidade para a velocidade que ele tinha na posição 1 e a velocidade que a gente tinha na posição 2. Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber que esse termo aqui ele vai ser equivalente ao termo da energia cinética, certo? Ou, na verdade, da variação da energia cinética que o corpo teve ao longo do processo de aceleração dele, certo? Então, o trabalho que a gente teve, certo? Que esse termo aqui da integral, ele é equivalente à taxa de variação da energia cinética. Isso levando em consideração esses corpício nosso aqui, ó, que não tem nenhuma força, vamos dizer assim, outra que não essa força F atuando sobre ele, ou seja, estamos desprezando aí forças de arrasto e coisas assim, certo? Na verdade, nem necessariamente, tá? Porque essa força F aqui, ó, de repente ela poderia ser uma força resistente, tá? Por exemplo, uma bolinha que foi arremessada, né? E conforme ela vai deslocando no ar, essa força F ela é contrária ao movimento dela, uma força resistente. Aí o trabalho dela, né, seria também a variação da energia cinética, só que seria um trabalho negativo, né? Para o corpo ele estaria perdendo essa energia cinética que a gente estaria vendo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Estou indo um pouquinho rápido, talvez, porque é revisão da termodinâmica. Não estamos querendo aprofundar muito no momento, não. Só rever. Tá? Então, esse termo aqui para a gente é o trabalho realizado pela força tangente. Essa aqui é a variação da energia cinética do corpo, certo? Então, o trabalho que o corpo recebeu, se ele estiver acelerando, ele foi armazenado junto da massa do corpo na forma de energia cinética. Se tivesse sido uma força resistente, né, a massa do corpo estaria perdendo energia cinética, né, para o meio, né, uma vez que ele estivesse exercendo essa força resistente. Então,
é possível que a gente conheça, né, quanto de energia cinética um corpo tenha, a gente conhecendo a massa dele, como que a velocidade dele varia ao longo de determinado tempo, então a gente pode calcular esse trabalho, né, conhecendo a variação da energia cinética, se for o caso, certo? Então, como a energia cinética, a gente também só precisa conhecer a massa e a velocidade, independente do histórico, então a gente pode considerar que essa energia cinética também ela faz o papel de uma propriedade, e no caso uma propriedade extensiva, já que ela depende da massa, enquanto velocidade, como ela não depende de um histórico, por exemplo, um corpo, como é que fala, pode demorar 1000 anos para poder chegar na velocidade de 1 metro por segundo, quanto 1 segundo, essa velocidade para a gente ela pode ser associada também com uma propriedade intensiva para o corpo. Tá? A gente tem também o efeito de trabalho de forças resistivas, né? Como por exemplo a resistência do ar, e o efeito sobre energia potencial. Então, um exemplo que a gente tem aqui é basicamente um corpinho, uma esferinha, né, em queda livre, sobre em queda livre nada, né, em queda resistida, né, porque ele tem o efeito do ar sobre ele. E quando ele está caindo, né, a gente tem uma aceleração. Professor, Oi, aqui no meu ficou mudo, eu não estou te escutando. não está me ouvindo? Travou. Mais alguém não está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Uh, eu não apertei nada. Não, o mudo aqui não está ativado para mim. Não estão todos me ouvindo? Alguém me ouve? Agora sim. Agora sim. Agora eu estou a te escutar. Ah, Deu uma beleza. travada. Saiu um alerta aqui que minha rede não estava muito boa, né? Talvez por isso, tá? Mas agora já voltou. Onde vocês pararam de ouvir? Você tinha começado a falar do slide. Ah, então vamos começar do início dele, tá? Então, trabalho de forças resistivas, né? E no caso da energia potencial. Então, o exemplo basicamente é um corpo que está em queda, tá? E essa queda aqui está sendo resistida por uma força F, certo? Que deve ser a resistência do ar, por exemplo. E o que ocorre é que ele está sendo atraído para baixo, né, pela gravidade. Então, a gente tem também o efeito da força-peso atuando sobre o corpo. Então, no somatório de forças, a gente teria, né, no caso de no momento que ele atinge, né, a velocidade terminal, que é a velocidade máxima que o corpo vai ter antes, como é que fala? Até chegar em regime permanente, para o meio que ele está escoando. Então, a gente teria a força F, né, menos essa massa e gravidade aqui atuando sobre ele. Desprezando o efeito do atrito, tá? Mas, do atrito não, da, do empuxo não, mas basicamente o empuxo e a força resistiva estariam somados nessa força F aqui. Então, empuxo e resistência do ar provavelmente se igualariam à massa, nessa condição aqui onde ele atinge a velocidade terminal. Antes disso, a gente tem a aceleração do corpo, ou seja, ele vai aumentando de velocidade até chegar a uma velocidade onde a forças de resistência do ar junto do empuxo ele equipara ao peso, e a gente tem essa igualdade, e a partir dessa igualdade aqui a gente vai começar a nossa brincadeira. Então, o que a gente faz? O trabalho dessa força resistiva, né? Ela a gente vai calcular do mesmo jeito que a gente calculou a força no exemplo anterior. Né? Esse trabalho ele vai ser essa integral, né, entre uma posição 1 e uma posição 2 da força, né, vezes o tal do deslocamento. Então, para a gente aqui, ó, a gente tem lá o deslocamento aqui, diferencial, que ele está mostrando para a gente como dz. Ele está indo de uma posição z1 até z2, certo? E do outro lado a gente tem basicamente aqui, ó, o restante da força, que é massa vezes gravidade, e como é um elemento diferencial dz também, foi acrescentado aos dois lados da equação. E nota que a gente não tinha dz em nenhum deles, foi acrescentado os dois lados para não alterar. E aí o trabalho dessa força fica equivalente à variação desse termo aqui, ó, que basicamente para a gente ficaria massa, gravidade e uma diferença de posição entre Z2 e Z1, basicamente uma variação da altura que ele vai ter ao longo do tempo. Ou seja, o trabalho realizado por essa força resistiva aqui está associado à variação da energia potencial
do que o corpo tinha armazenado. Então, a energia cinética também acaba fazendo papel de propriedade, porque a gente consegue determinar ele sabendo sua massa e a posição. Então, como depende de massa também, é propriedade extensiva, certo? Enquanto posição fica com propriedade intensiva. Ela não necessariamente precisa, corpos de massas diferentes podem estar na mesma posição, certo? E não, como é que fala? E independem da massa de um ou do outro, certo? Essa é a ideia. E da convenção de sinais para trabalho, tá? Na termodinâmica, a gente assume que são positivos os trabalhos que são realizados pelo sistema. Ou seja, se o meu sistema é esse elemento aqui que eu estou mostrando, onde você tem um fluido qualquer, que é um caso ele está mostrando como um gás, e tem um sistema que está criando uma agitação nele. No caso, o sistema em si, ele não cria, não realiza trabalho, o trabalho está sendo realizado sobre ele. Então, o que ocorre é que esse trabalho aqui, ele vai ser negativo, tá? No nosso balanço de energia ou na forma como a gente vai entrar ele na primeira lei da termodinâmica. Tá? Isso é justamente o contrário do que a gente vai adotar para o calor. Certo? No caso do trabalho em si, ele não vai ser nem propriedade do sistema ou da vizinhança. O trabalho é basicamente energia e fluxo. Tá? Para a gente. E a gente tem vários tipos de trabalho que podem aparecer para a gente. Os trabalhos de compressão ou mesmo expansão, por exemplo, a gente vai ter basicamente uma pressão, que é uma força que está que está atuando sobre uma determinada superfície, né, dividida por essa área de atuação. Então, eu pegaria uma força F, que eu poderia descrever em função da pressão e da área sobre a qual ela está atuando. E se eu pego o trabalho que essa força vai estar criando, seria a força, né, pressão vezes área, vezes o deslocamento, certo? Para descrever para a gente que trabalho é esse, certo? Se eu pegar essa área aqui, assumindo que ela é constante, no caso de um pistão, por exemplo, e juntar com esse elemento diferencial de posição, eu poderia trabalhar em função do elemento diferencial de volume do trabalho. Então, o trabalho de realizado por um gás para expandir ou mesmo para comprimir um determinado vizinhança, por exemplo, seria basicamente a gente poderia montar basicamente ele em função da variação, por exemplo, do volume dele, entre o volume 1 até um volume 2, por exemplo, no caso de uma expansão. Então a gente pegaria e faria um integral desse tipo, onde a pressão para a gente, se for constante ao longo do processo, certo? A gente pode tirá-la da integral e deixá-la aqui bonitinha, e aí a gente calcula, né, os volumes em função apenas, né, dos volumes e final menos o volume inicial para a gente obter o trabalho. Se essa pressão varia, a gente tem que saber como ela está variando. Daí a gente precisaria medir essa pressão utilizando algum tipo de instrumento. Pode ser um transdutor elétrico de pressão, pode ser algum tipo de manômetro, o que seja. Mas para a gente definir quanto trabalho foi realizado, se a pressão variar, a gente precisa saber como que a pressão varia. Certo? Dúvidas aqui? Duvidem? Agora. Ah. Não? Tá tranquilo, sem dúvidas. Por enquanto. Daqui a pouco aparece um monte. Então voltamos lá. Não é necessário que ao longo de um estudo nosso, né, que um processo esteja em equilíbrio durante o processo, certo? Ou seja, o sistema nosso não necessariamente ele tem que atingir equilíbrio entre cada uma das etapas de, de operação ou ao longo do sistema para a gente conhecer tudo que acontece do sistema em si. A gente fica, às vezes, até limitado em saber o que eu tinha antes e o que tem depois do processo se a gente não tiver nenhum tipo de medidor, certo? Mas, normalmente, quando a gente está em um estado que é de não equilíbrio, as propriedades que são intensivas elas vão variando com a posição, certo?
ao longo do tempo, porque na hora que vai ocorrendo uma expansão, vai ter determinadas partículas que vão expandir mais rápido, justamente porque elas têm mais energia cinética que outras. Então, na propriedade extensiva, a gente não consegue pegar o que cada uma das partículas está fazendo, apenas a soma disso, certo? Então, a gente tem esse tipo de coisa e essas propriedades intensivas, seja molécula a molécula, elas podem variar de maneira caótica ou de maneira aleatória e a gente acaba perdendo como é que fala, parte do trabalho produzido, por exemplo, quando a gente pega as equações de quase estática para poder fazer um trabalho. Então, um exemplo que ele está dando aqui para a gente entender direitinho esses exemplos de expansão, por exemplo, a gente tem aqui um pistãozinho, onde você tem um gás e aquela fronteira móvel que vai ser descrita, né, por esse pistão e o conjunto biela-manivela aqui, que ao girar vão acabar movimentando também o gás conforme ele vai se expandindo ou ele vai contraindo, dependendo do tipo de etapa que a gente tiver de operação. Então, o que ocorre? Se a gente permite, por exemplo, que exista um efeito de combustão aqui dentro e que outros efeitos não vão criar nenhum tipo de uniformidade por todo o cilindro, quando a gente colocar um medidor de pressão aqui junto, ele vai registrar vai registrar a pressão ao longo do processo, mas ele vai registrar no ponto em que ele está operando, não em cada uma das posições de expansão do gás. Então, quando ele vai expandindo, o que a gente acaba percebendo do efeito da pressão em função do volume é que ele vai descrevendo uma curva que não necessariamente, né, ela é perfeita, seguindo uma determinada como é que fala? Os pontos não vão estar seguindo uma mesma tendência. A gente vai anotando, né, diferentes valores justamente em função dessas variações posicionais das propriedades. Ou seja, próximo ao sensor, qualquer variação de propriedade que a gente vai estar observando ali aleatória, ela vai ser captada por esse sensor. Então é por isso que os pontos vão ficar mais defasados. A gente tem essa aleatoriedade, né, no processo real. Tá? E o que a gente faz basicamente uma vez que a gente mediu o que a gente tem como real, a gente cria uma curva certa de ajuste e essa curva de ajuste vai permitir com que nós descrevamos o comportamento, vamos dizer assim, médio dessas partículas ao longo do processo, certo? Daí a gente consegue, às vezes, criar uma curva que vai descrever esse processo aqui como que a gente chama de processo politrópico. Ou seja, uma curva onde, deixa eu chegar aqui nela, onde a gente vai ter uma condição assim, eu vou ter uma relação entre pressão e volume elevado a um valor n que vai ser constante. Professor, qual n? Depende de qual curva vai ter um ajuste. Manda o computador criar uma curva de tendência aqui, por exemplo, que vai ter uma determinada equação e eu quero achar uma curva ou um valor n que vai me dar uma curva próxima dessa linha de tendência, certo? Então eu vou testando. Vou querer um n igual a 1, vai dar uma reta aqui, então não é a curva que eu quero. Vou querer um n igual a 1,5, aí vai ter uma curvinha mais próxima, mas não é a mesma coisa. Um n igual a 2, opa, ficou quase. Um n igual a 2,25, opa, encaixou. Então, essa é a ideia por trás dos processos politrópicos. Eles são, na verdade, aproximações dos processos reais para que a gente tenha ferramenta matemática para poder calcular o trabalho, certo? Porque conhecendo o trabalho, a gente consegue pegar, inclusive, né, o efeito do calor, que foi transferido para fora, mesmo que com erros provenientes da conta do trabalho, para a gente poder fechar o balanço de energia no sistema. Porque entre um processo e outro, de expansão, etc., é relativamente simples a gente determinar as propriedades, como energia interna, que o gás vai ter, etc. Mas o trabalho e o calor, eles dependem de medição. Tudo bem? Então, como são processos reais, eles não ocorrem nesse estilo quase estático. E o exemplo que é dado para quase estático seria um cilindrozinho aqui que está limitando, né,
um gás ou um líquido, um fluido qualquer, etc., dentro de um pistãozinho. E você tem um monte de massinhas, né, um monte de esferinhas que elas têm massa infinitesimal. E a cada instante de tempo você vai lá, tira uma esferinha, espera que o gás se acomode, que tudo entre em equilíbrio, etc., que nenhuma variação mais ocorra. Aí depois que aconteceu isso, 2 anos depois você tira uma segunda esfera, espera que o processo ocorra de novo, chegue em equilíbrio, para depois tirar a terceira esfera. Então, impossível, né? A gente trabalhar com esse tipo de processo para qualquer coisa na engenharia. Tá? A gente precisa de velocidade para ter produção. E da produção para a gente atender demanda. Então, a gente precisa que os processos sejam rápidos. Então, o que a gente faz basicamente é medir, modelar para fazer o cálculo. Ver se o processo ocorre. Tá? E aí, o efeito de diferentes processos então, é o que justamente a gente quer descrever aqui. Ó. Eu tenho 2 processos aqui, ó, onde eu tenho um gás, um líquido qualquer, um fluido, qualquer que seja, né? Ele vai fazer uma expansão, vai sair de um volume pequenininho e vai para um volume maior. E ele pode chegar nesses extremos aqui, ó, por 2 caminhos, um caminho A ou um caminho B, certo? Ou seja, tem 2 processos que estão sendo mostrados aqui, pelo menos, em que essa expansão pode ocorrer. Vocês lembram um pouquinho lá na termodinâmica, né? A área debaixo da curva de expansão ou da curva de pressão por volume está relacionada ao trabalho. Então, se ele vai por essa curva aqui, que é o caminho A, certo? Ele vai realizar um trabalho menor, então mais calor vai acabar sendo rejeitado, por exemplo, ao longo daquela variação de energia. Ou se ele vai para um caminho B, aí eu tenho uma quantidade de calor diferente que vai ser transferida. De repente não tem calor nenhum, se for um processo diabático, tá? Mas a ideia é que diferentes caminhos vão impactar em diferentes trabalhos e diferentes calores sendo transferidos. Porque estado inicial e estado final já estão definidos, mas o caminho que vai ser percorrido é independente dos extremos dele. Então, vai depender apenas do processo em que essas mudanças vão ocorrer. Tá? Daí a gente começa a ver a parte matemática do processo politrópico. Então, ele basicamente vai estar se referindo tanto a expansões quanto a compressões, no quais a gente tem uma relação entre a pressão e o volume elevada a um valor n que vai ser constante ao longo de toda a curva. Ou seja, como que eu modelo isso? Eu pego pressão e volume em um ponto, calculo qual que seria, levo ao volume um determinado n igual a constante e vejo se os outros pontos vão corresponder a isso, determinada curva. Na hora que eu acho o n específico que vai me dar aquela curva, etc., eu vou lá e começo a modelar o meu problema. Certo? Essa é uma das ideias. Daqui a pouco a gente vai lá só mostrar os outros tipos de trabalho que a gente vai ter, que é o caso de alongamento de barra sólida, onde basicamente a gente vai ter uma força, né, que vai tracionar ou vai comprimir uma barra, de tal forma que a gente tem uma variação, né, do volume dela, certo? E essa variação de volume vai acabar, claro, impactando também na área, que a área tende a diminuir, mas nesse caso aqui, que é para pequenas deformações, a gente pode considerar a área como valor constante, certo? E aí, o termo da tensão, que vai aparecer sobre a barra, né, vezes a área, quando ela variar, né, de uma posição 1 para uma posição 2, onde ocorreu a expansão dela, a gente vai ter um trabalho sendo criado. Ou seja, a gente basicamente vai precisar saber de quanto até quanto que ela foi deformada e no caso, né, as propriedades que a gente vai ter lá para o material, certo? Então, aparece sinal de menos aqui, ó, nesse tipo de trabalho, justamente porque, como o trabalho está sendo realizado sobre a barra, ele tem que ser negativo. E no caso desse dx, como ele está partindo de um valor onde estaria estável e está aumentando, então para não ficar positivo tem esse sinalzinho de menos aqui, para poder, né, deixar ele negativo e assumir aquele modelo lá de primeira lei, onde todo trabalho que é feito sobre o sistema, né, ele é negativo. Certo? Dúvidas aqui?
ou no processo politrópico. Entendeu? Daqui a pouco. Tem outros aqui, que é estiramento de película. São exemplos que basicamente a gente não vai ficar trabalhando na disciplina, né? Mas eles são interessantes para a gente perceber que eles existem também e são diferentes. Certo? Película, por exemplo, a gente pode pensar desde como é que fala? Uma bolinha de sabão que vai se formando aqui, como um tipo de, como é que fala assim, de interface, por exemplo, que a gente vai estar esticando, que ele vai servir como membrana permeável. Por exemplo, fazer uma dessalinização, alguma coisa assim, tá? Aí eu vou tracionar ela até chegar numa determinada condição, que vai ser a condição de operação, que eu estiro ela, deixo ela parada em determinado comprimento, faço o tratamento que ela precisa sofrer e depois eu vendo. Tá? Então, superfície tipo película, né? Elas estão suportando um determinado meio entre as superfícies rígidas dele, e conforme a gente vai tracionando isso, né, ou vai puxando esse arame aqui, a gente tem uma resistência da tensão que vai aparecendo aqui sobre a película de filme. E o trabalho para mover o arame é basicamente dado em função de menos essa tensão vezes a variação da área, ou se a gente quiser escrever ela em função da altura que ela tem pela base, que aí estaria em função da variação de x, a gente poderia escrever como sendo 2 vezes a largura, né? 2 vezes a largura, vezes vezes essa tensão de cisalhamento aqui. Tá? Basicamente isso. E2 porque é um lado da película e o outro. Tá? A gente tem os trabalhos de eixo, que são basicamente os trabalhos para motores, geradores, etc., onde basicamente a gente tem um eixo girante, e esse trabalho a gente pode calcular ele em função do momento que existe e da variação da posição que vai existindo, por exemplo, em função do tempo. Onde trabalhei com o que a gente chama de, em função do tempo seria potência, tá? Que trabalha momento em função do ângulo que varia. Eu trabalho para poder movimentar o eixo. Aí na potência a gente veria esse ângulo aqui derivado no tempo. Então a gente ficaria com basicamente a velocidade angular, tá? Para poder mostrar essa variação em ângulo em relação ao tempo vezes o momento. E aí a gente já vai seguindo para começar a formar o que é a nossa primeira lei. Tá? No caso da energia total, que a gente vai ter para o nosso sistema e no caso da energia interna, a energia interna ele fica relacionado basicamente a tudo que está relacionado à massa, no sentido de configurações eletrônicas dos átomos, das ligações entre moléculas, do nível de energético, né, das partículas que vão compor o átomo, etc. Tudo isso somado juntinho é a nossa energia interna. Tá? Ela está muito relacionada com temperatura, inclusive, para a maior parte das vezes, a gente acaba pegando esse U, né, e descrevendo em função do volume específico a volume constante e a temperatura, certo? E a energia total, ela fica como sendo a soma das energias macroscópicas, que é o caso da energia cinética e energia potencial, e dessa energia macroscópica U aqui, que está associado às características do corpo, ou seja, um somatório de todas as energias de cada uma das partículas que vão compondo o corpo como um todo. Vamos ver aqui, tem mensagem, tá tranquilo. Beleza. Voltando. Aí falando um pouquinho sobre a transferência de calor. Né, quando a gente tem, a gente observa, né, os trabalhos de Joule, onde ele começa a perceber, né, que a gente tem que esse calor, na verdade, é uma energia que está transitando, né, saindo de um determinado formato e indo para outro, no caso, uma variação da energia potencial, uma variação de energia cinética, que vai ocasionar, né, uma variação de temperatura no corpo, a gente tem essa transferência de calor lá no experimento de Joule. Então, se eu tenho um corpo, né, um sistema que eu quero estudar,
determinada parte da fronteira dele pode ceder energia, outra parte da fronteira pode ceder essa energia. O que interessa para a gente é que, uma vez que a gente consiga quantificar esse calor, que a gente entenda, né, que se tem energia sendo cedida para o sistema, essa energia ela é positiva, então nosso balanço de energia ele fica positivo quando essa energia aqui, que o corpo quente cedendo aqui para o sistema, e ela vai ser negativo quando essa energia deixar o corpo e for para o ambiente. E aí, diferente, né, de outras das energias de trabalho, da energia cinética, energia potencial, o calor ele não vai ser propriedade, certo? Ele vai ser apenas, como é que fala? Energia em trânsito. Apenas ela se deslocando. E para a gente achar a quantidade de calor transferida em determinado processo, a gente pode pegar a taxa de transferência de calor, que vai existir ao longo do processo, e integrar ela ao longo do tempo, certo? Então, seria esse pontozinho aqui, para a gente poder trabalhar ela com uma taxa de transferência de calor. Tá? E ela, basicamente, ela é calculada em função de pegar quanto de calor está sendo transferido para cada unidade de tempo. Então, determinar ela em função de variações, infinitesimais ao longo do tempo, para poder chegar no todo, e essas variações a gente pode calcular em função de uma derivada, ou seja, conhecendo como que um corpo está cedendo calor ao longo do tempo, eu posso equacionar isso numa equação e a partir de uma derivada em função do tempo a gente chega em qual seria a taxa temporal de transferência. Tá? E a gente entra nos modos de transferência de calor. Né? As maneiras mecânicas como que essa energia pode ser transferida. Vocês já viram isso em fenômenos de transporte, então continua dentro de uma revisão bem rapidinho mesmo. Então a gente tem basicamente condução, que seria transferência de calor por contato direto entre corpos, certo? Convecção, que é a transferência de calor entre fluido e uma superfície, mas se é entre fluido e superfície também tem contato. Então a gente tem também uma interferência, né? Condução e convecção estão muito de mãos dadas, a gente vai ver por quê. Tá? E a gente tem também o efeito da radiação, que é transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. E aí, vamos dar uma aprofundada ou rever de novo. Né? Em fluidos, etc., que são compostos basicamente por partículas ou então por moléculas, a gente vai ter várias partículas, né, compondo o meio que vai estar transferindo calor, só que entre essas partículas existem vazios, certo? Então, em função de depender do contato, só vai ocorrer condução nesse tipo de meio quando efetivamente ocorrer um choque entre uma partícula e outra, certo? Então, para pequenas temperaturas, conforme elas estão se movimentando, esses choques são poucos, certo? E breve, como é que fala? São poucos, né? Aqui tem um, aqui tem outro, certo? Aqui tem quase dois juntos, né, ocorrendo em simultâneo, e a maioria das partículas aqui praticamente não está em contato. A gente vai aumentando a temperatura, a quantidade de choques vai aumentando cada vez mais, certo? Até que em determinado ponto, né, você tem muito choque, então fica até difícil da gente quantificar quantos. Né? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, com maior a velocidade, maior o número de impactos, maior a probabilidade de uma partícula que tenha uma maior energia cinética trocar essa energia durante o impacto com outra que tem menos. Certo? E daí, quando elas trocam energia cinética entre si, a energia térmica ao longo do corpo vai acabar se distribuindo. E essa é basicamente a ideia, tá? Para condução em materiais do tipo gases e fluidos. Para materiais sólidos, a gente tem outros mecanismos, né, para poder perceber essa parte da transferência de calor. Né? No caso dos materiais metálicos, como ferro, que mais? Cristais, tipo diamante, etc. A gente tem a formação de estruturas que a gente chama de grão,
E basicamente a gente tem uma união, né, de vários átomozinhos, ou associação de vários átomos, certo? Onde a eletrosfera deles está interagindo de tal forma que eles ficam ligados e muito próximos uns dos outros, certo? E o que ocorre é que se houver alguma perturbação em algum desses átomos, eles acabam transferindo essa perturbação de maneira muito efetiva para os átomos que estão ao redor. Então, isso facilita tanto o transporte de energia mecânica quanto de energia térmica. Ou seja, isso dá um impacto em algum ponto de material que é um metal, por exemplo, a propagação da onda mecânica nesse tipo de material é muito rápida. Assim como se eu aqueço, né, um desses átomos, essa transferência de calor entre um átomo e outro vai ser muito rápido. Além disso, a gente ainda tem um segundo mecanismo para esse tipo de material, que é justamente a transferência de calor através da eletrosfera. Porque o que a gente chama de elétrons livres, que são os elétrons da camada D desses átomos metálicos aqui, eles estão fracamente ligados ao núcleo, então é necessário pouca energia para que esse átomo salte que esse elétron salte do átomo que ele está e vá para outro, certo? Formando uma nuvem, um colchão de elétrons que vão migrando, né, de um átomo para outro e nisso levando energia consigo, certo? E tem várias microestruturas, tá? Aqui nesse videozinho tem basicamente umas três, né? Que é essa hexagonal cúbica que ele está mostrando para a gente. Depois ele vai migrar para a gente para cúbico de corpo centrado e depois para cúbico de face centrada. Então aqui é o cúbico de corpo centrado, tem um átomozinho no centro dele, e o de face centrada eu tenho um átomozinho, né, no centro de cada uma das faces, certo? Então, são mecanismos que facilitam muito a transferência de calor. E também explicam, por exemplo, porque elementos de liga que podem ser acrescentados acabam derrubando, né, a condutividade térmica de materiais. Enquanto para um ferro comum a condutividade tem que estar entre 50 e 60 watts por metro Kelvin, no caso de um aço inox, onde a gente tem uma grande adição de elementos de liga, né, a gente tem no contorno dos grãos vários tipos de óxidos, né, sendo depositados. Isso atrapalha que um grão transmita energia para os outros grãos dentro da cadeia, certo? Mas aí tem motivo desse tipo de material existir. No caso do aço inox, a gente quer justamente que ele não oxide, né? Não pelo menos o ferro. Quem vai oxidar vai ser o cromo, certo? Que nas beiradinhas dos grãos vai formando um monte de depósito de carboneto de cromo, certo? Que ele é muito reativo, ele oxida e não deixa o ferro oxidar, porque ele não permite, né, que o ferro fique em contato com o oxigênio. Ele oxida primeiro e cria com a camada protetora, assim como faz o óxido de alumínio no alumínio. Tá? Deixa eu ver. Outros tipos de materiais sólidos, tá? A gente tem aqui, ó, um gás, que é o etileno, que se ele for passado por um processo de polimerização, onde ele vai reagir com mais moléculas desse gás aqui e vai se unir em uma cadeia bem longa, certo? Formando o que a gente chama de muitos etilenos ou polietileno, certo? Que aí essa cadeia muito longa aqui, imagina, se eu chego aqui e forneço energia para esse carbono aqui, ó, ele vai ter que transmitir essa energia, né, para os átomos que estão ao redor dele, certo? Só que isso vai correndo em cadeia, tem que ser de um para um, de um para um, de um para um. Então não vai ter essa facilidade de ter múltiplos caminhos numa microestrutura, como seria. E além disso, entre uma molécula e outra, as ligações que a gente vai ter para o polietileno são ligações fracas, tipo Van der Waals, certo? E é bastante comum, e eu vou abrir aqui para a gente ver aqui, ó. Imagens, sempre bom. Polietileno. Imagens. Essa aqui é um dos melhores mesmo, tá? Para a gente poder mostrar.
quando... Deixa eu ver se tem no microscópio. Só para mostrar como que fica. Busca Google. Deixa eu abrir a imagem aqui. Aumentar o zoom. Só para a gente ver aqui como que essas moléculazinhas aqui elas vão ficar associadas. Conforme elas vão se formando, vão se ligando umas às outras, elas vão formando estruturas macro, que a gente consegue ver aqui. Deve ter aqui um comprimento assim na faixa de 50 por 50 microns, esse coisinha aqui, tá? Eu não estou vendo a escala aqui, mas é mais ou menos o que a gente acaba vendo. Ah, então tem aqui, ó. Daqui aqui parece que tem 70 microns, tá? De comprimento. Então, do total, seriam mais ou menos uns 150 microns a imagem inteira, né? Por 150. Então, na hora que elas vão se formando, acabam formando bastante vazios, certo? Esses vazios fatalmente vão sendo ocupados pela atmosfera que está ao redor do material. E na atmosfera a gente tem justamente aqueles problemas de... Aqui está ótimo também de mostrar esses vazios por diferentes condições, né? Tá vendo? Vai formando as estruturas, mas vai ficando um monte de espaço vazio entre uma e outra. Certo? Os vazios são ocupados por gases e gases são péssimos condutores de calor. Então, isso faz com que, no caso do polietileno, etc., e outros materiais que são tidos como isolantes, eles não sejam bons condutores de calor. Eu tenho uma condução que demanda, né, de átomo a átomo, e depois que a molécula inteira for transferir para outra, a ligação entre elas é fraca e existem vazios entre as estruturas de moléculas que estão unidas. Então, isso atrapalha muito a transferência de calor nesse tipo de material aqui, ó. Certo? Material orgânico, etc. Acho que o único material orgânico um excelente condutor de calor é o caso do diamante, tá? Eu tenho basicamente só ligações entre carbono, eles vão formando uma microestrutura parecida com... É mais parecida com o cúbico de face centrada, só que ela tem 2 átomos por cada ponto em cada extremo. Tá? E aí, para a gente, né, para modelar normalmente a parte da condução, o que a gente usa é basicamente a lei de Fourier. Nessa lei de Fourier, a gente relaciona a taxa de transferência de calor para ela, né, em função basicamente da condutividade, que é uma característica de cada um dos materiais, ou seja, está associada ao que é formada, como que o material é formado, que tipo de estrutura ele tem, a área de transferência de calor e a taxa de variação da temperatura em relação à posição, ou seja, ao gradiente de temperatura em relação a cada ponto do corpo. Então, quando o Titi Fourier estava fazendo experimentos dele, ele via que se tivesse uma maior variação de temperatura entre os extremos, maior ia ser a taxa. Se tivesse maior área, maior ia ser a taxa. Se tivesse um comprimento que fosse pequenininho em relação à diferença de temperatura, tinha uma taxa maior também, certo? E isso, né, limitado, né, pela condutividade do material, que é a nossa constante proporcionalidade. Ou seja, para achar os Ks, ele basicamente equacionava ou determinava qual seria a taxa de transferência de calor e com o restante dos elementos ele ia lá e isolava a condutividade. Alguma dúvida até aqui, gente? Uma mensagenzinha aqui, vamos ver. Tranquilo. Tá? Por enquanto, sem dúvidas. Revisão ainda, né? Para quem viu fenômenos ainda lembra. E aí, para a parte de convecção, a gente tem a lei de resfriamento do Newton, para poder descrever esse efeito.
Porque, querendo ou não, na convecção a gente tem contato entre fluido e superfície. E esse contato fatalmente quer dizer que vai ter partícula, né, se atritando com partícula. Então vai ocorrer um transporte que vai depender de contato, mas não só de contato. Quando o fluido tem movimento, a gente tem um arrasto dessas moléculas do fluido e elas podem mudar de posição. Quando elas mudam de posição, e elas têm um gradiente de temperaturas conforme elas escoam sobre uma superfície, que no caso desse exemplo aqui ele está mais quente que o próprio fluido, então a gente tem as partículas de baixo, né, mais quentes do que as partículas de cima, em função justamente do fluxo de calor que a gente vai ter da placa para o fluido. E conforme essas partículas vão escoando e você tem o efeito do atrito entre ela e a superfície, criando variações de velocidade, essas variações de velocidade se somando e formando turbilhões, as partículas que estavam nessas regiões mais baixas, estavam mais aquecidas, elas migram com facilidade para outras regiões do fluido, estão mais frias, e aí transferem calor, enquanto partículas que estavam em regiões mais frias, elas conseguem migrar para regiões mais quentes e absorvem calor delas. Então, a convecção nada mais é do que condução do mesmo jeito, só que com plus, que é justamente essa movimentação do fluido em relação à superfície, que essa movimentação vai fazer com que as partículas não necessariamente troquem calor de uma para outra, para outra, para outra. Elas podem mudar de posição e aí trocar calor com outra vizinhança, né, uma vizinhança nova, aumentando, né, a taxa de transferência de calor. E para modelar a lei do titio Newton, normalmente a gente usa quem? O coeficiente de transferência de calor por convecção, e normalmente depende da geometria e do tipo de escoamento que a gente está tratando, da área de contato entre o fluido e a superfície, certo? E da diferença de temperatura que a gente tem entre a superfície e o meio. É assim que a gente calcula esse coeficiente convectivo. Tá? No caso da radiação, que é a lei de Stefan Boltzmann, basicamente a energia ela depende que o material, os átomos que compõem o material, emitam radiação, emitam luz. E quando eles emitem essa radiação, essa quantidade emitida depende, né, da temperatura em que eles se encontram, elevada à quarta potência, tá? Isso segundo o modelo do Stefan Boltzmann. Dependem da área da superfície desse corpo para poder emitir. Depende da constante do Stefan Boltzmann, que é justamente para servir de parâmetro para relacionar a taxa e essas temperaturas e área aqui. Então, serviria, né, como, vamos dizer assim, como constante de proporcionalidade, só que não, porque essa constante ela depende de muitos cálculos para poder se chegar nela, tá? Não é simplesmente atrelar ela com a temperatura. Tem que avaliar comprimento de onda, tem que avaliar também a direção que está sendo emitida a radiação e por aí vai. Mais coisas envolvidas. E a emissividade, que essa sim é uma característica da superfície que está emitindo, certo? O que ocorre é que nem toda superfície é perfeitamente lisa. A gente tem superfícies que são rugosas e, sendo rugosas, elas têm cristas e vales. Quando uma parte da superfície que está no vale, por exemplo, emite radiação para fora e essa radiação é absorvida pela própria superfície, que tem uma crista ali próximo, aí essa energia que estava sendo emitida não vai ser emitida mais, ela vai ser reabsorvida pela própria superfície. Então, essa rugosidade da superfície acaba limitando a quantidade de energia que o corpo vai conseguir emitir para fora dele, tá? E essa expressão aqui é só para emitir, não é para troca de calor entre corpos, tá? Para entender direitinho essa parte de emissão, aí eu vou mostrar para vocês esse pequeno átomozinho aqui, tá? Ou essa representação aqui de um átomo de urânio, tá? Ele tem aqui, ó, camada S1, né, 2 elétrons, depois vai para S2 e P2, onde a gente vai ter já 8 elétrons nela, depois vai para as outras camadas, etc. Lá na última camadinha DD,
e tem 2 elétronzinhos lá no 7º nível. Tá? O que ocorre? Com maior a temperatura, maior a energia do átomo como um todo, tanto do núcleo quanto da eletrosfera. O que ocorre é que na eletrosfera a gente tem movimentos de átomos que estão muito energéticos às vezes, emitem fótons e vão para camadas mais internas, ou que átomos que estão mais internos recebem energia que está proveniente de uma outra onda eletromagnética, absorve ele, fica muito energético e salta de camada. Tá? Então, quando eu tenho um elétron que está emitindo um fóton, por exemplo, ele pode estar emitindo nessa faixa aqui, ó, que é dentro da faixa do infravermelho, ultravioleta, ou mesmo do visível. São emissões principalmente de baixa energia e de comprimento de onda maior e frequência baixa, e são perceptíveis, né, alguns deles a olho nu dentro da faixa visível. Algumas outras emissões, normalmente quando o átomo está bem energético, são emissões dos elétrons que estão mais no centro, aí eles vão emitir uma outra faixa de frequência. Vão ser radiações ou ondas que já vão estar de ultravioleta para raio-x, que elas têm um poder de penetração bastante elevado, justamente porque o comprimento de ondas dela é muito pequenininha, a frequência é muito alta. A frequência sendo muito alta, ela consegue contornar obstáculos com maior facilidade. Tá? E de núcleo, normalmente as emissões são emissões que a gente chama de radiação de fundo. Também são emissões do tipo ionizante, mas elas dependem basicamente do deslocamento das massas que estão dentro do núcleo, de prótons e nêutrons, certo? Se aproximando, se repelindo, etc. E aí, conforme elas vão se reacomodando, elas acabam emitindo esses fótons também, dentro dessa faixa aqui, ó, de raios gama. Tá? Então, em questão do espectro de radiação, essas radiações aqui de centro de núcleo, né, são o que a gente chama de radiação de fundo, que é a radiação preocupante, né, para a pessoa que vai fazer um passeio espacial, por exemplo, e ela vai receber uma quantidade impressionante dessa radiação, né, o equivalente a se fazer umas 600 ou 700, como é que fala? Exames de tomográficos, né, de uma vez só. Certo? Enquanto outras radiações, que são radiações mais de eletrosfera interna de núcleo, já vão estar dentro dessa faixa de raio-x. O problema dessas radiações é que elas são um poder de penetração bem grande e elas têm uma frequência de onda que consegue acoplar uma certa estrutura em dupla hélice que a gente tem dentro das nossas células chamadas de DNA. Então, uma vez que essa radiação pode ser absorvida pelo nosso DNA, ela pode criar algum tipo de falha nele, que pode não ocasionar nada, né? Por exemplo, chega a radiação, acerta uma célula da pele, que vai atingir o DNA numa parte que faria com, por exemplo, né, que o olho da pessoa ficaria azul, por exemplo, ou se fosse dividido e formasse um feto novo, o olho daquele feto seria azul em função daquela alteração num genezinho específico, certo? Isso na pele da pessoa não vai fazer diferença nenhuma, certo? Aquilo vai quebrar e vai ficar uma falha no DNA que pode ser preenchido por um outro, me fala, por um outro, outra base nitrogenada lá que não teria problema nenhum. Deixa eu colocar uma figurinha de um DNA aqui, acho que vai ficar mais confortável para vocês também imaginarem isso. DNA. Bases nitrogenadas e DNA. Assunto está em moda agora que a gente tem vírus, né? Vamos mostrar assim. Uma figurinha boa, tá? Então, adenina, guanina, citosina e timina, elas têm como se conectar e fazer uma sequência,
onde boa parte do DNA não tem basicamente muita função, porque a maior parte dos genes de uma determinada célula não estão ativos, certo? É um pedacinho só que vai dizer o que, que aquela célula vai estar fazendo, e na hora que a radiação atinge um pedacinho dele, a gente tem, como é que fala? Uma pequena mutação dele, que na maioria dos casos não vai criar nada, ou se a gente tiver um problema, alguma transformação nos telômeros, que normalmente são os finalzinhos do DNA, que faz com que a fita, né, de quando em quando, né, se quebre para poder se reproduzir, ou se abra para poder produzir com um pedaço dela algum tipo de proteína, alguma coisa assim, né? Ela pode sofrer algum tipo de alteração aí, que vai fazer com que essa célula ganhe uma função de ficar se dividindo de maneira contínua. E aí, nesse caso, ela abre, se duplica, depois vai, se duplica de novo, e se duplica de novo, etc. Aí criando uma célula ou várias células, cujo único objetivo é se multiplicar. Isso, como é que fala? Para o corpo humano é um problema, tá? A gente tem várias células dentro do nosso sistema imunológico que estão justamente preocupadas em detectar essas células que estão ficaram malucas e estão se reproduzindo feito loucas, achando que é carnaval o ano inteiro, e não é. E aí o que ocorre? Essas células vão lá, atacam essas células do sistema nervoso, sistema de defesa, né, atacam essas células e matam elas, para elas não se reproduzirem, certo? Alguns cânceres a gente consegue resolver assim, de maneira mais simples. Outros, não. A gente, como é que fala? Elas como é que fala? Crescem ou mais rápido do que o nosso sistema imune consegue tratar, né? Ou então elas não são detectáveis. E aí ela passa a se reproduzir muito rápido, começa a demandar do corpo bastante nutriente, já que ela precisa de muito nutriente para poder ficar se replicando, certo? E de tempos em tempos elas na hora que elas vão abrindo, né, vão crescendo, elas vão acabar fazendo com que parte dessas células elas acabem migrando através da alimentação delas, ou seja, elas caem na corrente sanguínea e passam a viajar por dentro dos vasos e aí vão para diferentes órgãos e aí começa a atrapalhar tudo. É uma célula de câncer de pele. Na pele, ela é facilmente removida. Mas um câncer de pele que migrou e foi para o pulmão e começou a se replicar lá dentro, vai cobrindo alvéolos pulmonares, vai retirando a alimentação das células pulmonares e não é um câncer operável. Então, é bastante agressivo. E as técnicas que a gente usa para poder fazer tratamento normalmente são técnicas, vamos dizer assim, bastante agressivas para o corpo. A gente tem operação onde é feita, como é que fala, a retirada mecânica daquelas células, onde é possível, certo? Aí retira as células foram caracterizadas como células cancerígenas e células saudáveis que estão próximas, justamente para quê? O que não foi pego pelos equipamentos de análise, né, consiga ser retirado junto. Também tem a possibilidade de você pegar essas células, né, e matar elas via alimentação. Ou seja, você pega o paciente, né, faz com que ele, como é que fala? Você envenena o seu paciente com um derivado de gás mostarda e outros ah, fala, e outros tipos de venenos, e o que acontece? Esse veneno cai na corrente sanguínea, aquela célula cancerígena absorve uma quantidade absurda daquele veneno, ela morre primeiro e as células saudáveis sofrem bastante, mas são mais resistentes porque se alimentam menos. Então a ideia é basicamente que você envenene a pessoa inteira e boa parte desse veneno vá para o câncer. E a última opção que a gente usa como tratamento, na última, tá? Que a gente tem alguns tipos de tratamentos ainda em desenvolvimento, tá? Mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, de utilizar essa mesma radiação que gera câncer, né, para matar o câncer. Cadê?
Vamos voltar aqui, ó. Eu posso pegar uma máquina, por exemplo, que produz raio-x, por exemplo, miro ela para um determinado pedaço do corpo onde já existe aquele câncer e ligo ela para ela emitir não uma quantidade que vai criar algum tipo de dano menor à célula, mas que vai destruir completamente o DNA da célula. E sem o DNA, aquela célula não vai conseguir mais se replicar. Ela vai morrer porque ela não vai conseguir se alimentar, ela vai morrer porque não vai conseguir também produzir nenhum tipo de proteína no interior dela. Tá? E a gente usa esses tipos de radiação para um monte de aplicações, né? Para poder visualizar, como é que fala? Fazer inspeção, né? De ossos, no caso da medicina, poder visualizar no caso dos esquemas PET, né? Você dá um contraste para a pessoa, aquele contraste tem um isótopo radioativo que vai quebrar e você tem vários sensores ao redor que vão esperar os fótons provenientes dessas quebras dos átomos, dos isótopos, né, para poder identificar de onde veio e em função do atraso entre um ponto e outro, ele sabe de onde aquele isótopo partiu e acaba formando uma imagem para a gente, que são esses exames PET. Tá? Também são feitos para fazer, como é que fala? Para poder verificar o que existe dentro da embalagem de uma determinada, como é que fala? Uma bagagem, de algum tipo de material que está sendo transportado, justamente para você poder identificar algum tipo de contrabando, alguma coisa desse tipo. Porque essa radiação de raio-x, como tem um poder de penetração elevada, ela depende, para ser absorvida, de materiais de núcleos grandes, né, em grande quantidade. No caso de uma barra de ferro, por exemplo, ou algum material metálico, quando aquele material, a radiação X passa sobre ele, boa parte acaba sendo absorvida. Então, no modelo do código, na hora que aquela radiação atravessa o que está sendo visto, o que se quer examinar, e chega no anteparo, aquilo vai ser uma área que absorveu pouco. Então, ele coloca aquilo como sendo, no caso de um raio-x, aparece com uma coisa escura porque ele vai queimar uma chapa. No caso de um sensor, ele vai indicar algum tipo de coloração para baixa intensidade, ou para alta intensidade de recepção. Na hora que você acerta alguma coisa que ela é mais densa, aí ele vai registrar aquilo com uma cor mais escura, dizendo, opa, passou pouca radiação, certo? Tem um material muito denso aqui que vai ter mais ou menos esse formato, certo? Aí a pessoa que está operando aquilo vai acabar identificando que tipo de coisa que é. Dentro do ionizante prangente, a gente ainda tem a parte do ultravioleta, certo? E isso é um problema para a gente porque o nosso Sol ele emite radiação e parte dessa emissão, ou que chega para a gente aqui no nosso planeta, é uma radiação espectral dentro dessa faixa de ultravioleta. Ele emite alguma coisinha aqui também em raios gama, mas pouco, muito pouco em relação ao que ele emite aqui na faixa do visível ou mesmo no infravermelho, certo? Isso em função do tipo de combustível que o nosso Sol está queimando no momento, tá? Mas não se preocupe porque a gente tem uma boa camada de ozônio que acaba absorvendo boa parte dessa radiação ultravioleta. Quer dizer, tínhamos, né, porque existem o que o pessoal chama de buracos. Na verdade, são desconcentrações, tá? Ou seja, regiões na estratosfera nossa onde a concentração do ozônio é muito pequenininha. Daí ele não consegue absorver toda essa radiação ultravioleta que está chegando, tá? Agora, para visível, na hora que ele passa pela nossa atmosfera, ele passa praticamente direto. A gente não tem muito material na atmosfera que acaba absorvendo essa radiação visível que passa para a gente. Dentro do infravermelho, a gente já tem vários tipos de materiais que acabam absorvendo essa radiação quando ela atravessa. Então a gente tem o oxigênio, que não sei se vocês perceberam, ele é abundante na nossa atmosfera, assim como vapor de água, tá? E vapor de água, água líquida também, então no formato de nuvens, etc., é ótimo para refletir e absorver esse tipo de coisa. E a gente tem o CO2 aqui também, dentro dessa parte aqui das bandas de absorção, certo? Então o Sol emite isso aqui que a gente está vendo aqui em vermelhinho,
certo? E a gente tem vários materiais aqui, ó, que a gente está vendo que, aliás, em amarelo é o que o Sol emite, em vermelho aqui é o que está sendo absorvido, tá? Dessa radiação que está sendo emitida pelo Sol. Então, qual que é o detalhe? Só para finalizar aqui. Esse mesmo material que acaba recebendo essa radiação, essa parte tanto visível quanto do infravermelho, na hora que eles recebem essa energia, eles absorvem ela, a temperatura deles fica maior. Então o Sol vai acabar aquecendo, né? O nosso oxigênio, vai acabar aquecendo o vapor de água, etc. A gente tem bastante mares, né? E oceanos no nosso planeta, então isso vai absorver bastante também dessa radiação que está chegando do Sol. A gente tem o Sol, que vai absorver praticamente tudo do visível que estiver chegando para a gente, nele, né? Vai refletir pouca coisa. E o que ocorre é que, uma vez que esses materiais vão sendo aquecidos, por sua vez, eles tendem também a emitir radiação. Na hora que eles emitem, como eles estão a temperatura bastante baixa, eles acabam emitindo dentro dessa faixa aqui do infravermelho, que é justamente onde como é que fala? A eletrosfera mais externa vai acabar emitindo justamente porque ela tem uma facilidade maior para emitir, mesmo em baixa temperatura. Então, quando emite dentro dessa faixa do infravermelho aqui, ó, a gente tem os mesmos elementos para poder reabsorver ela. Então, quando o nosso planeta emite radiação, a própria atmosfera dele reabsorve parte dessa radiação que está querendo fugir, certo? Formando o que a gente chama de efeito estufa, o que é extremamente importante para a gente, né, seres de sangue quente, que de noite não querem ter um planeta a menos, sei lá, 86 graus, e nem durante o dia que é um planeta que esteja a 130 e poucos graus, certo? Então, esses mesmos materiais aqui evitam que o planeta perca calor muito rápido, certo? E aí, notem, água, oxigênio, CO2 cá nesse cantinho aqui, ó, tá? Imagina, né, alguém falando, olha, a culpa do aquecimento global é do oxigênio, temos que acabar com o oxigênio ou com a água, poder acabar com esse aquecimento global. E acaba ficando para o último dos gases, né, que a gente não, como é que fala? Que a gente não necessita dele praticamente o tempo inteiro para viver, certo? Então, o CO2 acaba ficando com boa parte da culpa e, efetivamente, a gente consegue observar que ele acaba tendo uma parcela de contribuição para o aquecimento global, ou para a temperatura que a gente enxerga ao longo do tempo, ao longo dos anos, certo? Em função de alguns experimentos que são feitos, né? Normalmente escavando em gelo, que a gente chama de gelo eterno, tá? Onde camadas vão sendo depositadas umas sobre as outras, e como aquilo não derrete, a gente vai tendo congelado no meio desses materiais também pequenas bolinhas de ar. E analisando a composição dessas bolhas de ar, a gente sabe que, opa, entre cada camada a gente teve um ano, né? Então, se eu vejo lá 20 mil camadas atrás, eu vou ver algumas bolinhas de ar da atmosfera que a gente tinha há 20 mil anos atrás. Então, se for uma camada mais espessa daquele tempo, eu sei que foi um ano mais frio. Se for mais fininho, eu sei que foi um ano mais quente. Que tipo de poluentes tem naquela atmosfera? Estão lá presentes. Então, a gente consegue traçar um gráfico onde a gente tem a concentração de CO2 e a temperatura como é que fala? E a temperatura do nosso planeta ao longo dos anos, tá? Então, existe essa relação, ela não é uma relação diretamente proporcional, longe disso, mas existe, e por isso fica tão preocupado com a quantidade de CO2 que a gente acaba emitindo, certo? Mas ele não é o pior vilão. A gente tem o metano, por exemplo, que a gente produz em quantidades, vamos dizer assim, industriais, e são emitidas diretamente para a atmosfera através da indústria agropecuária, que ele, para cada molécula de metano que a gente emite, né, ela tem o mesmo efeito que 16 outras moléculas de CO2 na atmosfera, certo? É um dos motivos, inclusive, que é preferível a gente queimar gás de aterro,
certo? Do que simplesmente liberar ele. Então, outro motivo principal para isso também é a questão da segurança, porque aquilo é inflamável, pode explodir, tá? Então, senhores, eu vou paralisar nossa aula agora, tá? Porque a gente já está chegando